Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Quem está falando aqui com vocês é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos falar sobre trabalho mecânico. Antes disso, tá? Lembre-se de fazer a atividade obrigatória de vocês, porque afinal essa atividade vale a presença, certo? Faça a atividade e pronto, a sua frequência está garantida. Além de garantir a frequência, você também vai estar garantindo seus pontinhos lá para a sua nota. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar sobre trabalho mecânico, né? Quando você fala em trabalho mecânico, normalmente o cara já pensa assim, trabalho, né? Aquela coisa pesada, assim, vou fazer atividade. Não tem nada disso, certo? Esse trabalho mecânico, na verdade, ele é um conceito um pouquinho diferente daquele que a gente está habituado no nosso cotidiano, certo? E para poder ilustrar isso, eu quero que vocês imaginem o seguinte, imagine o movimento de uma montanha-russa, né? Como está aqui demonstrado aqui no meu slide. Vamos tentar explicar esse movimento, né? Porque afinal física a gente explica, né? Nós aqui vamos explicar o movimento das coisas, né? Afinal estamos para isso. O movimento usando as leis de Newton. É possível? Sim, Newton está aí para isso, né? Só que às vezes o negócio se torna muito complicado, certo? É difícil fazer isso. Então nós vamos utilizar outras ferramentas, outras grandezas físicas para isso, certo? E aí, nós vamos tentar entender de uma outra maneira essa parte aí, ok? E aí, nós vamos criar outras grandezas físicas para isso. E ao longo do nosso conteúdo, a partir de agora, nós vamos criar essas grandezas físicas. Beleza, meus queridos? Vamos lá, então. Gente, trabalho de uma força. Em física, o conceito de trabalho é diferente do que usamos na linguagem do cotidiano. No cotidiano, empregamos a palavra trabalho para designar qualquer serviço ou tarefa que pode ou não exigir a força ou deslocamento. Em física, vejam o que eu vou falar aqui. Em física, quando uma força produz o deslocamento de um corpo, essa força realiza trabalho, certo? Então veja que existe uma diferença aqui, né? No cotidiano, nós estamos relacionando trabalho a um esforço, certo? Algo que demanda alguma coisa de nós. Enquanto que aqui em física, nós estamos relacionando o trabalho a um conceito de uma força que promove um deslocamento, ok? Beleza. Então, agora eu vou fazer um quiz aqui bem rapidinho com vocês. Observem 3 situações que eu vou fazer com vocês e eu vou numerar essas 3 situações. Vamos lá. Primeira situação. Segunda situação. E terceira situação. Nessas 3 situações, eu apliquei força sobre essa mesa. Ok? E a minha pergunta é: qual dessas situações a força realizou o trabalho? Na primeira, na segunda ou na terceira? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, pessoal, conseguiram? Em qual dessas situações a força que eu apliquei sobre a mesa houve a realização de trabalho? Vamos repetir? Primeira situação. Segunda situação.
e a terceira situação. Vejo que na primeira situação eu arrastei a mesa. Na segunda situação, eu acabei levantando a mesa. E a terceira situação, eu fiz uma força, né, apoiei sobre a mesa, mas essa mesa, ela não houve deslocamento. Ela ficou parada, ela resistiu à minha força. Vejam, o cara pergunta assim, qual dessas situações a força realizada por mim, né, houve a realização de trabalho? Se você for analisar a primeira força que eu fiz, houve a realização de trabalho? Sim. Por quê? A força que eu fiz arrastou a mesa, ou seja, houve um deslocamento. A segunda força que eu fiz aqui, também houve a realização de um trabalho. Uma força, nesse caso, contra a força peso, certo? Porque a gente sabe que o peso atua para baixo e eu fiz uma força contra essa força peso. Mas na terceira situação, eu apliquei uma força. Só que essa força, ela não provoca deslocamento. Aí você pode perguntar assim, pô, professor, mas eu fiz força, eu senti meus músculos, né? Eu senti um cansaço, né? Eu fiquei cansado porque eu trabalhei, né? Aquela coisa toda. Né? Mas não tem nada a ver, isso é um efeito fisiológico, é outra situação. Né? Daí lá a parte de biologia que vai explicar um pouco melhor sobre isso. Né? Mas aqui no conceito de física, não. Certo? Então, se você for analisar, houve apenas realização de trabalho na primeira situação e na segunda situação. Na terceira, apesar de nós termos aplicado uma força, não houve a realização de trabalho. Tranquilo? Entenderam a diferença? Espero que sim. Vamos dar continuidade então aqui aos nossos estudos. Gente, então trabalho nesse caso, certo? É quando você aplica uma força e essa força promove o deslocamento. Por definição, trabalho, ele representa um produto escalar, né? O que é um produto escalar? É uma multiplicação de vetores. Certo? Então, eu estou multiplicando dois vetores e vocês vão, né, quem for estudar um pouquinho mais sobre essa questão, você vai perceber que existe duas formas, dois resultados diferentes para uma multiplicação de vetores. Uma delas é surgir um número escalar, que é chamado produto escalar, ou quando você multiplica, entre aspas, dois vetores, é sair um resultado como se fosse um produto, um vetor, certo? Nesse caso, esse é um chamado produto escalar. Quando a gente multiplica um vetor, sai um vetor, a gente chama isso de produto vetorial. Mas isso, quem for fazer faculdade lá, vai ver um pouquinho mais sobre isso aí. Mas nesse nosso caso, quando você faz a multiplicação dos vetores, sai um número, certo? Então, a gente diz que esse trabalho, né, que está vinculado à energia agora, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele dá um número para nós, certo? E aí nós vamos ter alguns casos. O primeiro caso que nós temos aqui é quando a força que nós empregamos, ela está na mesma direção do deslocamento, certo? Então eu posso ter na mesma direção, não necessariamente no mesmo sentido, certo? Então eu posso ter sentidos opostos, sem problema nenhum, mas desde que eles estejam na mesma direção, ou seja, eles têm que estar alinhados. Como na primeira situação que eu fiz, em que eu posso arrastar a mesa, certo? Em que eu esteja, por exemplo, alinhado com a direção. Beleza, então vamos lá. O que vai acontecer aqui? A força na qual eu estou aplicando, certo? Ela vai ser simplesmente a multiplicação das duas grandezas, da força com a distância. Para poder ilustrar isso, eu vou fazer um exemplo com vocês, certo? E aqui, além disso, nós vamos ter também uma relação de sinais, bastante interessante, tá? Se essa força, ela tem o mesmo sentido do deslocamento, a gente chama que esse trabalho é positivo, e ele é chamado de força motor, ou seja, esse trabalho, ele ajuda, no caso, no nosso movimento. É uma força motor, um trabalho motor, ou seja, um trabalho maior que zero. Se essa força ela tem um sentido contrário ao movimento, certo? Ou, melhor dizendo, essa força tem um sentido contrário ao deslocamento, esse trabalho é negativo, ou seja, é o chamado trabalho resistente. Esse trabalho ele vai ser negativo, né? Ou seja, quando as forças estão contra o deslocamento, a gente chama um trabalho negativo, como a força de atrito, por exemplo, certo? Então, uma força motor quando você tem uma força que está ajudando o movimento, como o próprio motor do carro, um bom exemplo disso. Uma força de atrito contra
uma força de atrito, por exemplo, quando está freando o veículo. Um bom exemplo para poder ilustrar para vocês, certo? A unidade de trabalho no Sistema Internacional de Medida é Newton por metro, que é chamada em Joule, né, que é indicado pela letra J. Ok? Bem, para poder ilustrar para vocês, eu vou fazer um exemplo, certo? Eu quero que vocês leiam esse exemplo e tente resolver. Eu vou resolver com vocês logo em seguida esse exemplo aqui no quadro, beleza? Eu vou dar um tempinho, leiam esse exemplo, pegue a formulazinha aqui, ó, que a gente acabou de mostrar para vocês, certo? Essa formulazinha, que é uma aplicação desse caso, e tente aplicar nessa situação aqui, ok? Então, só para a gente ler, né, qual o trabalho realizado pelo homem ao puxar a caixa com uma força de 60 newtons por uma distância de 9 metros. Beleza? Leio aí, faço certinho e aplica a fórmula que daqui a pouco a gente responde essa questão. Até mais! E aí, pessoal, conseguiu resolver a questão? Vamos lá, então. O trabalho realizado pelo homem ao puxar a caixa aqui, ó. Gente, muito simples de resolver, né? Percebam que a força que o nosso colega está realizando está na mesma direção do seu deslocamento, ou seja, está alinhado. Então, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos aplicar essa formulazinha aqui. Então, irá ficar 600 vezes 9, né? Ou seja, 5.400 joule. Perfeito. Ok? E aqui agora, nós vamos entender a questão do sinal, né? Se vocês observarem aqui a força que ele está fazendo, né, e o deslocamento que ele está realizando aqui, está na mesma direção, pela ideia que a gente está vendo pelo enunciado, pelo desenho. Então, a gente pode dizer que essa é uma força, né, está na mesma direção, mesmo sentido, então, deslocamento, nós podemos dizer que esse trabalho é um trabalho motor. Beleza, meus queridos? Facinho, bem de boa, né? Vamos lá, então. Um segundo caso de trabalho, quando você tem, por exemplo, um ângulo envolvido, né? Ou seja, você tem aqui, está puxando, por exemplo, esse mesmo caixote, mas agora tem uma cordinha, por exemplo, né? O que acontece nessa situação? Nós temos que entender que, na realidade, a força que você está fazendo não é toda usada para puxar a caixa. E o cara fala assim, como assim, professor? Você tá doido? Vou explicar. É que, na realidade, essa força aqui ela é decomposta, ou seja, uma parte dessa força
é usada para o deslocamento e uma outra parte dessa força é usada para levantar um pouquinho essa caixa, certo? Então existe aquilo que a gente chama de decomposição dessa força. Entendido? Faça isso, né? Entenda, se você for analisar, está acontecendo justamente isso. Parte dessa força é usada para levantar um pouquinho a caixa, né? E uma outra parte dela é usada para empuxar a caixa para frente, certo? É a chamada decomposição. A quantidade de força que é usada para puxar ou para levantar depende do ângulo, ok? Então, a parcela que nos interessa nesse caso é apenas que realiza o trabalho, é aquela força que promove o deslocamento, certo? Então, se você for analisar aqui, né, trabalho é igual o produto da força pela distância, nós vamos ter a seguinte relação, que trabalho é igual a força vezes cosseno do ângulo, certo? Vezes a distância envolvida aqui. Então, segunda situação, se a força estiver com ângulo, você vai pegar essa força e irá multiplicar pelo seu cosseno, ok? Tranquilinho? Aquele cosseno daquelas tabelas de matemática lá, tranquilo? De boa? Isso é um dado fornecido para vocês sem problema nenhum. Gente, então, um exemplo aqui para vocês poderem resolver aqui, ó. Se Godofredo puxa a caixa e traciona a corda com uma força de 100 newtons, sob um ângulo de 60 graus, e por uma distância de 8 metros, qual o trabalho realizado pela força de tração da corda? Eu te dei o valor do seno, que é 0,87, te dei o valor do cosseno, que é 0,50, e a minha pergunta é, qual é a força realizada pela tração da corda ali, no caso, pelo Godofredo? Vou te dar um tempinho para você responder aí, para você dar uma lida, esquematizar o exercício, e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, pessoal, entenderam o exercício? Aplicaram? Não se assustaram com cosseno? Eu sei que vocês têm medo de seno e cosseno, tá, gente? A maioria do pessoal tem, mas não é bicho sete papão, não. Vamos lá, gente. Então, como é que a gente resolve essa situação? Primeiro, isso aqui tem ângulo, utiliza a fórmula do trabalho com cosseno. Se for um trabalho paralelo, o que a gente faz? Trabalha com a fórmula sem o cosseno, certo? Então, olha aqui, ó, bem simples. Trabalho vai ser igual força vezes o cosseno. Nesse caso, percebo que a gente forneceu que é um ângulo de 60 graus, nessa situação aqui. Então, cosseno de 60 graus vezes a distância envolvida. Gente, muito simples, só substituir as informações. Trabalho vai ser igual a 100 vezes o cosseno de 60, 0,5,
vezes a distância que nós vamos ter aqui, que no caso vai ser 8. Se eu multiplicar o carinha aqui, nós vamos ter o seguinte, 100 vezes 0,5 vezes 8 é 4. Né? Isso vai dar 400. Aí você multiplica do seu jeito, faz do seu jeitão, bem de boa aí. Beleza, meus queridos? Tranquilinho? Da mesma forma como a gente viu, o deslocamento está na mesma direção, está alinhado, vamos supor assim, com a força. Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma força, um trabalho motor, certo? Então, tá aí. 400 positivo. Beleza, meus queridos? Tranquilitos? Então, vamos lá. Gente, daí o cara pergunta, por que deu isso aqui? Sempre tem um que cai. Sempre tem um que cai que vai cair naquele ali do seno e cosseno, né? É cosseno, gente. Beleza, meus queridos? Vamos lá, gente. Uma terceira situação que a gente faz. Aqui que é o segredinho do bolo. Gente, propriedades de gráficos. A gente já trabalhou com isso em algumas situações. Lá, lembra do impulso? Né? Lembra lá a questão do gráfico da velocidade pelo tempo? Então, nós temos mais uma aqui. Né? Força pelo deslocamento, o que acontece, né? As fórmulas que eu passei para vocês até agora eram com forças constantes, né? Mas pense comigo, você vai empurrar um carro, né? Você consegue impregnar aquela força, empurrar aquela força sempre da mesma forma, né? Com a mesma intensidade? Lógico que não, você começa a cansar. Né? Ou, por exemplo, a troca de marcha de um veículo, né? O torque envolvido a força envolvida em cada momento ali é diferente. Então, o que acontece? A força ela é variável. Então, a forma que eu passei até agora para vocês, ela é um pouquinho diferente, certo? Eu não posso. Essas formas que eu passei para vocês é com força constante. E, na natureza, normalmente as forças não são constantes. Então, como é que a gente faz? Coloca um gráficozinho. É bom um gráfico. O gráfico ajuda, né? Então, olha que coisa linda, hein? O que vai acontecer? Quando você coloca o gráfico força pelo deslocamento, a gente pode dizer que a área envolvida nesse processo vai ser igual ao trabalho. Ou seja, eu posso determinar a quantidade de trabalho realizado pelo sistema através da área dele. Eu determino a área da figura. Isso são aquelas figuras, normalmente aqui em ensino médio, aquelas figuras tradicionais. Triângulo, retângulo, trapézio, às vezes rola um círculo, né? um semicírculo ali e tudo mais. Beleza? Então, o que a gente pode dizer? Que quando a gente tem o gráfico força versus deslocamento, a área dessa figura será igual ao trabalho envolvido. Beleza, meus queridos? Vamos lá, então. Um exemplo bonito para vocês poderem calcular aqui. Ó. A força muscular exercida por uma pessoa ao deslocar um objeto é mostrado pelo gráfico força versus distância do gráfico abaixo. Qual o trabalho muscular realizado? Então, eu te dei esse gráfico aqui. Vou te dar um tempo para você e daqui a pouco a gente responde essa questão aí. Até mais!
E aí, pessoal? Tranquilo? Não tiveram medo do gráfico? Entenderam a questão do gráfico ali? Gente, muito simples a questão. Imagina o seguinte, você está lá fazendo aquela força danada e você deu aquela cansadinha e começou a diminuir, começou a desmorecer o negócio. É isso que esse gráfico está representando. Você começou a dar aquele esforço danado e começou a dar aquela esmorecida, certo? É isso que ele está demonstrando para você, certo? É uma situação real, beleza? Aqui está de forma linear, né? Normalmente não é tão linear assim as coisas, mas a gente pode representar dessa forma aqui. Então, o trabalho realizado, a força muscular, por exemplo, aqui, que área que seria essa? É aquela que a gente aprendeu lá na quinta, sexta série, sei lá que série que seria essa, né? O nosso querido triângulo. Coisa linda, hein? Você vai fazer o quê? Vai calcular a área de triângulo, filhote. Coisa simples, certo? Vamos calcular a área de triângulo aqui, ó. O que você aprendeu lá nas séries ali, lá no fundamental? Aqui, qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Simples. Aí você chega assim e fala, que base, que altura que é essa? Muito simples, olha aqui, ó. Base é esse cara, 3. Qual é a altura? Esse cara, 4. Simples. Você vai tirar as informações do próprio gráfico. Tranquilo? Ali, ó, você calculou a área tirando as informações do gráfico. Simples. De novo, base, esse cara, altura, este cara aqui. Certo? Se a figura for diferente, você pega a fórmula conforme a área, né, tem que ser conforme a figura geométrica associada. Se for um retângulo, base vezes altura. Se for um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Retângulo e triângulo, você faz a festa nessas questões aqui. Ok? Vamos lá então, queridos. Resolvendo a questão, o que nós vamos ter? Vamos ter aqui, ó, base será 3, vezes altura será 4, dividido por 2. Ou seja, a área será igual 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, isso aqui, numericamente, é igual ao trabalho, ou seja, 6 joule. Pronto. Aí, a questão do sinal que a gente conversou. Muito simples. Como essa é uma força para cima e ela é positiva, olha. Isso que significa que ele está na mesma direção do deslocamento, certo? Então, a gente pode dizer que esse trabalho também ele é positivo. Se essa área estivesse na parte de baixo, nós poderíamos dizer que isso é uma força negativa, quer dizer que ele está contra o deslocamento. E aí seria um trabalho resistente. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Agora eu vou passar para vocês alguns exercícios para a gente poder trabalhar aqui. Pessoal, 2 exercícios aqui, ó. Primeiro, uma pessoa por meio de uma corda arrasta um caixote em movimento retilíneo, praticamente uniforme, na direção horizontal. Se a velocidade do caixote é 0,5 metros e a tração F aplicada pela pessoa da corda de 120 newtons, qual o trabalho realizado por essa tração em 10 segundos? Eu vou dar um tempinho para vocês agora um pouco mais longo, certo? Para vocês poderem pensar bem nessa questão. Lembre-se lá das questões de movimento uniforme, né? Como é que calcula a velocidade, distância e tudo mais. E daqui a pouco a gente responde essa questão aí. Até mais, gente!
E aí, gente, resolveram? Facinho, né? Não é tão facinho? Calma aí, de boas. Primeira coisa, vocês têm que imaginar o que é o trabalho. O trabalho, vocês sabem que vai ser força vezes a distância. Se tiver o ângulo, vai colocar o cosseno, beleza? Então, se vocês observarem, está faltando uma informação aqui. Está faltando deslocamento. Então, nós vamos ter que calcular a primeira coisa, o deslocamento envolvido, né? Utilizando a fórmula de velocidade. Velocidade é igual distância pelo tempo. Calculando o deslocamento, certo? Achamos aqui o deslocamento de 5 metros. Ok? Bem de boa. Agora, com esse deslocamento, nós vamos achar o trabalho que ele falou, certo? Como nós temos aqui um ângulo envolvido, nós vamos utilizar o trabalho com cosseno, certo? Então, olha aqui, ó, a força envolvida era 1.200. O cosseno, ele forneceu para nós esse valor, é um valor tabelado, certo? Lá era o cosseno de 60 graus, cosseno de 30 graus, melhor dizendo 0,87, e a distância 5 metros. Multiplica tudo aquilo ali, ok? A informação que nós vamos ter, trabalho de 5.220 joules, ok? Positivo por quê? Porque está a favor do deslocamento. Beleza, gente? Tranquilo? Próxima questão, vamos lá. Quando a gente tem vários trabalhos envolvidos, o que a gente faz, gente? É muito simples, essa que é a grande sacada. A gente só soma os trabalhos. Vamos perceber que é muito simples, só somar, soma de boas, certo? Olha esse exercício aqui. Um homem e um menino deslocam um trenó por 50 metros ao longo de uma estrada plana e horizontal, coberta de gelo, como está aqui. O homem puxa o trenó por meio de uma corda, exercendo uma força de 30 newtons, que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. O menino empurra o trenó com uma força de 10 newtons, paralela à estrada. Considerando seno de 45 e cosseno de 45 como 0,71, calcule o trabalho total realizado sobre o trenó. Ou seja, qual é o trabalho total realizado sobre o veículo ali, sobre o trenó? Vou dar um tempinho para vocês. Calcule o trabalho realizado tanto pelo homem como pelo menino e daqui a pouco a gente responde essa questão aí. Até mais!
E aí, pessoal, resolveram a questão? Gente, aqui que é a grande vantagem das grandezas escalares. Você só soma. Essa que é a grande sacada. Não tem nada de pegadinha de vetor, para que lado que vai, as coisas, nada disso. É só somar. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Muito simples. Primeira coisa, eu vou calcular o trabalho realizado pelo garoto. Como o garoto ele está empurrando o trenó, ou seja, na mesma direção, no mesmo sentido do deslocamento, eu vou calcular pela força da distância, sem cosseno. Ou seja, 10 é a força dele, o deslocamento é 50 metros, ou seja, trabalho do garoto mais 50. O trabalho calculado pelo homem, aí já é um pouquinho diferente, porque o que acontece? Existe a corda envolvida ali e está sob um ângulo, correto? Ou seja, eu vou aplicar com a fórmula com a força, trabalho com cosseno. Então, cosseno de 45 graus, a mesma coisa, a força do homem é 30, cosseno de 45 é 0,71, a distância é 50. Multiplico tudo aquilo ali, deu 1065. Beleza? E agora, tem pegadinha? Nenhuma, é só somar. Soma normal, aquela soma que você aprendeu lá na primeira série do ensino fundamental, certo? Só somar de boa. Sinais, a mesma coisa, sinais iguais, soma e conserva sinal, essa mesma. Então você vai somar aqui. O trabalho resultante, só somar literalmente 500 mais 1065, trabalho 1565 joules. Ou seja, os trabalhos é aquele valor ali. Tranquilo, meus queridos? Então, retomando, nosso trabalho, nosso conteúdo foi trabalho mecânico, trabalho que promove, a força que promove deslocamento. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado da aula. Refaçam todos esses exercícios aí para vocês aprenderem bem, certo? E não tenham medo do cosseno e do seno aí, hein, gente? Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e até mais!